depois de escravos, depois eles se tornam escravos, né? Lá no Egito, porque trocou o faraó. E aí, Deus então, eles passam 430 anos escravizados lá no Egito, e Deus então envia um libertador, Moisés. Moisés os liberta e os tira do Egito e os leva agora para o Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, Deus dá revela o seu caráter, Deus dá a sua lei e os procedimentos para que o homem pudesse relacionar com esse Deus. Os procedimentos de purificação, de santificação, os procedimentos para que o homem pudesse ter comunhão com Deus. Então, Deus dá a sua lei e o homem quebra a lei de Deus. Ao longo de toda a história a gente vê o homem sendo infiel à aliança que Deus fez com o homem. Mas Deus continua sendo fiel. Pois bem, Deus então pega Moisés, após ele 1 ano e 2 meses no Monte Sinai, começa então a peregrinação até a Terra Prometida, que era para ser uma caminhada de 11 dias, virou uma caminhada de quase 40 anos. Porque Deus disse que a geração da incredulidade, da murmuração, não herdaria a Terra Prometida. Isso é um princípio espiritual. Pois bem, Deus então diz que os filhos dessa geração seriam aqueles que iriam herdar a Terra Prometida. É então que Deus levanta agora, quando eles chegam diante da Terra Prometida, Deus levanta então Josué, não segundo Moisés, mas aquele que tem um espírito de fé para entrar na posse da terra. Pois bem, Moisés morreu, Deus levanta Josué. Josué então começa a conquista das primeiras cidades ali em Canaã, ali na Terra Prometida. Após a conquista das primeiras cidades, Josué morreu. E após a morte de Josué, nenhuma liderança personalista, nenhuma liderança tão expoente foi levantada em Israel. Então, Deus estabelecia juízes, que eram lideranças político-militares, para guardar o seu povo dos inimigos. Eles estavam então na Terra Prometida, ok? O povo já estava na Terra Prometida, já tinha conquistado muitas terras, mas não tinha expulsado todos os inimigos da terra. E por conta disso, se tornou escravo de muitos inimigos e começou a se misturar. O povo de Deus agora esquece da lei de Deus e começa a se misturar ao povo cananeu, à idolatria. Deus então levanta esses homens, esses líderes em Israel, que são chamados juízes. Não é juiz no aspecto, não são chamados juízes no aspecto jurídico, mas no aspecto de uma liderança político-militar, uma liderança religiosa também, para guardar o povo dos seus inimigos, pois senão os inimigos iam acabar com o povo de Israel. Deus então levantava esses homens. No entanto, esses homens, Israel vivia uma degradação moral e religiosa. Então eles haviam esquecido da lei de Deus. E por conta disso, eles se tornaram idólatras também e estavam seguindo práticas. Só um pouquinho. Então que o povo se misturava muito às práticas dos cananeus, a idolatria e o paganismo, e Deus se aborrecia com isso. E aí a gente viu então no livro de Juízes esse ciclo vicioso em que o povo pecava, Deus permitia que eles fossem oprimidos, eles se arrependiam, Deus enviava o libertador e estabelecia um tempo de paz. Foi assim. Deus levantou, quando a gente olha para a história aqui, Deus levantou basicamente os mais expoentes foram 6 ou 7 juízes expoentes, mas quando a gente olha ali a história, a gente leu sobre 12. Foi Otiniel, Deus levantou Otiniel primeiro, depois foi Eude, foi Sangar, Débora, né? Essa profetisa, né? Também.
Gideão, só que era muito medroso, você lembra disso? E Deus tinha que encorajar ele. Depois Deus levantou Tolá, Jair, depois Jefté, né, que ele era filho de uma prostituta, e aí ele teve que sair da sua terra. Depois Deus levantou Ibsã, Elon, Abdon e depois Sansão. Então ao todo são 12, né? Ao todo são 12, foram 12 juízes. E assim, a gente precisa entender que o evangelho, ele é ministrado por toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Deus agora aqui levanta 12 juízes, mas o que falhou no Velho Testamento foi redimido no Novo Testamento. É por isso que Jesus estabeleceu 12 discípulos, para agora redimir aquilo que havia sido corrompido pelo homem lá no Velho Testamento. Então, 12 juízes e 12 discípulos. Okay? Então, a Bíblia o tempo inteiro está apontando. Pastor, ok, mas foram 12 discípulos, e cadê o homem? Pois é, já vai nascer um rei para Israel. Começamos ontem a ver a história, né, de Ruth, que da descendência de Ruth. Agora, com Boaz, agora vai nascer aí Obed. De Obed vai nascer Jessé. E de Jessé vai nascer Davi. Chegamos então aqui nesse cenário que Israel precisa de um rei, segundo o coração de Deus. A nação de Israel precisa de uma liderança agora que coloque Israel novamente no caminho. Okay? Então, essas 12, o que a gente viu aqui em Juízes, as 12 tribos, cada um andando de forma independente. Agora, toda essa independência que havia em Israel e essa desorganização, agora tudo vai apontar para um reino que será unificado através de um rei. E esse será então Davi. Pois bem, a história agora aqui descrita em Samuel, nós chegamos em Samuel, a gente precisa entender que Deus vai levantar agora um profeta. Conta a história aqui de uma mulher também, né? Ana, que estava nos dias... Qual era o cenário aqui? Bom, nos dias de Juízes. No tempo dos Juízes. Que Israel estava vivendo esse caos moral e religioso. Pois bem, aí a gente viu a história de Ruth e agora tem a história de uma outra mulher que se chama Ana. Ok? É no mesmo contexto aqui. E agora, o livro de Samuel, ele basicamente vai contar a história de 3 personagens, a partir de 3 personagens principais aqui. Que é o profeta Samuel, que é o primeiro rei que Israel pede, que é Saul, e depois o outro rei que Deus levanta, então, segundo seu coração, que é Davi. Tá? Então, o livro de Samuel vai contar a história toda aqui, vai narrar essa história a partir de 3 personagens principais. Aqui na Bíblia, na nossa Bíblia, está dividido em 2 livros. 1 Samuel e 2 Samuel. Mas na verdade é um livro só, é uma história só. Mas por conta da densidade de conteúdo, dos registros históricos, foi então organizado em 2 livros. Ok? Pois bem, o cenário está montado então, nos dias de Juízes. A gente já viu a história de Ruth, já tem aqui um personagem que nasce, que é Obed, ok? Que vai ser o avô de Davi. Então está tudo sinalizando aqui a chegada de um rei. Nesse tempo então, no contexto, nos dias desse caos moral em Israel, houve um homem em Rataim Zofim, da região da montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Ele era filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zufi. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha.
Todos os anos, Eucana saía da cidade e ia a Siló a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor em Siló. Uma vez, cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra parte para todos os filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que ia ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, olha agora, lembra que eu tenho falado que Israel estava vivendo um caos, eles perderam o senso assim, de percepção profética, de percepção das direções de Deus. Olha o que acontece agora. Tem essa mulher, Ana aqui, mulher de Eucana. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Então, assim, ele amava mais Ana. E Ana era estéril, não podia ter filhos. Pastor, essa história... Lembra que teve um parêntese e contou a história de Ruth e da sua descendência nasceu Obed? Sim? Agora vai contar a história de Ana para nascer Samuel. Tá? Então, cada recorte aqui vai para apontar o nascimento de uma pessoa importante para a próxima cena que vai acontecer. E a próxima cena é o rei. Tudo aqui agora a gente está esperando um rei, ok? Então, nasceu o avô do rei, já nasceu, que é Obed. E agora vai contar a história de outra família, de onde vai surgir um profeta. Esse profeta vai ser importante para a chegada desse rei, certo? Por isso que está contando a história de Ana aqui. Pois bem, Eucana tinha 2 mulheres, um cidadão israelita, tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Ana estava muito triste, ela não podia ter filhos. E ele sempre dava a porção, tentava compensar isso. Ele amava mais Ana, Eucana amava mais a Ana e dava porções maiores. Então, dava presente, levava no Iguatemi para comprar umas bolsinhas da Louis Vuitton. Então, assim, o cenário aqui era mais favorável para ela, mas ela permanecia triste. E ele pergunta: Ana, o que está acontecendo? Eu não sou melhor do que 10 filhos? Então, assim, a maneira que ele tratava ela era tanto que ele tinha convicção que ele era melhor que 10 filhos. E certa vez ele estava em Siló e tinha acabado de comer. Eli, o sacerdote. Olha, aparece outro personagem agora. Quem é esse? Eli, era o sacerdote. Pastor, mas Israel não estava numa depravação? Estava. Mas para ver que, ainda que lá como aqueles que ofereciam sacrifícios, eles perderam esse discernimento profético. Olha só, Eli, que era o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus, o Senhor. E fez esta promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela. Olha só, o sacerdote, Ana está lá na porta do tabernáculo, orando. Ana está orando e chorando. Eli, o sacerdote, começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estivesse bêbada. Olha a falta de percepção profética, espiritual, do sacerdote. Nós estamos falando do sacerdote. Esse era o caos que Israel estava vivendo. Não havia mais percepção profética. O sacerdote, Eli,
acha que Ana está bêbada. Aí olha só o que ela disse. Ele pergunta, né? Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada. Não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse, vá em paz. Que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela. E saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava triste. Por quê? Porque ela recebeu então a promessa aqui do sacerdote. Vá e que vá em paz e que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Ela estava pedindo um filho, ok? Esse é o cenário. Ana, essa é a mulher. Na manhã seguinte, Eucana e a sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com sua esposa Ana, e o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida e, no tempo certo, deu à luz um filho e pôs nele o nome de Samuel. E explicou: eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Eucana e a sua família foram a Siló para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o sacrifício especial que ele havia prometido. Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido: assim que o menino for desmamado, eu o levarei no santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá toda a sua vida. Lembra que ela ofereceu ele ao Senhor? Ela disse: se tu me deres um filho, eu não cortarei, não passarei navalha no cabelo dele. Ou seja, o que era isso? Era voto de Nazireu. Lembra-se disso? Igual Sansão, que não podia cortar o cabelo, era um voto de Nazireu. Então, assim, aqui ela estava dizendo que ela iria dedicar ele, doar ele para servir no tabernáculo. E agora ela está dizendo, quando ele for desmamado, eu vou entregar ele lá no tabernáculo para que ele sirva como sacerdote. Foi uma promessa que ela fez. Eucana respondeu, 23, faça o que achar melhor. Fique em casa até que ele seja desmamado e o Senhor faça com que, de fato, se cumpra a promessa que você fez. Então Ana ficou em casa e amamentou o filho. Depois que ele foi desmamado, ela o levou a Siló. Levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe o levou à casa do Senhor em Siló. Os pais de Samuel ofereceram o touro em sacrifício, o novilho, né? E levaram o menino para Eli. Ana disse: meu senhor, juro pela sua vida que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé orando. Eu pedi essa criança a Deus, o Senhor, e ele me deu o que eu pedi. Por isso agora eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. Ok? Estabelecida a cena, então, nasceu quem? Samuel. Contou a história aqui de Ana, assim como a palavra de Deus contou no livro anterior a história de Ruth, para apontar o nascimento de um personagem extremamente importante. A história de Ruth, claro, aparece Boaz, né, que é o resgatador, que aponta para Cristo. Ruth, que é essa estrangeira que não merecia e não estava debaixo da linhagem de Israel e foi inserida e por isso foi abençoada. Ok? Essa linhagem será a linhagem real e a linhagem depois, muito mais para frente, o nascimento de Jesus, ok? Então, a história de Ruth aponta para esse personagem Obed, que é avô de Davi, e agora a história de Ana para um profeta chamado Samuel. Essas duas figuras importantes, por quê? Porque Israel tem um caos moral e está clamando por um rei. Então Deus começou agora a organizar o cenário para o nascimento e a chegada de Davi. Pois bem, depois que Ana oferece, então, Samuel leva para servir ao Senhor, junto com Eli, Ana orou. Essa é a oração emblemática aqui de Ana, né, no capítulo 2 de Samuel. O Senhor Deus encheu meu coração de alegria por causa do que Ele fez. Eu ando de cabeça erguida, estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além dele, e não há nenhum protetor como o nosso Deus. Não fiquem contando vantagens e não digam mais
palavras orgulhosas? Pois o Senhor é Deus que conhece e julga tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornam fortes. Lindo, né? Os que antes estavam fartos agora se empregam para ganhar comida, mas os que tinham fome agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filhos deu à luz 7 filhos, mas a que possuía muitos filhos ficou sem nenhum. O Senhor é Deus, o Senhor Deus é quem tira a vida e quem a dá. É Ele que manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Ele faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos, rebaixa uns e eleva outros. Deus levanta os pobres do pó e tira a miséria os necessitados. Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugar de honra. Os alicerces da terra são de Deus, o Senhor. Ele construiu o mundo sobre eles. Ele protege a vida dos que são fiéis a Ele, mas deixa que os maus desapareçam na escuridão. Pois ninguém vence pela sua própria força. Os inimigos de Deus, o Senhor, serão destruídos. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará o mundo inteiro. Ele dará poder a seu rei e dará vitória a esse rei que ele escolheu. Então Eucana voltou para sua casa em Ramá. Mas o menino Samuel ficou em Siló, no serviço de Deus, o Senhor, como ajudante do sacerdote Eli. Os filhos do sacerdote, versículo 12. Os filhos do sacerdote Eli não prestavam e não se importavam com o Senhor. Eles não obedeciam os regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham o direito de exigir do povo. Quando um homem estava oferecendo o seu sacrifício, o ajudante do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E, enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo dentro da panela e tudo que o garfo tirava ficava sendo do sacerdote. Era costume fazer isso todas as vezes que um israelita ia a Siló para oferecer sacrifícios. Mas antes mesmo de a gordura ser tirada da carne queimada, os filhos de Eli mandavam que o ajudante do sacerdote fosse e dissesse a quem estava oferecendo sacrifício: me entregue um pedaço de carne para o sacerdote assar. Ele não vai aceitar de você carne cozida, mas só carne crua. E se o homem respondia: deixe que a gordura queime primeiro, depois você pode tirar o que quiser, o ajudante do sacerdote dizia: não, entregue logo essa carne, senão eu a tomarei à força. Assim os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus, o Senhor. E para o Senhor, o pecado desses moços era muito grave. Mais uma vez, só um parênteses aqui. Lembra do caos religioso que está aqui em Israel? Nós estamos falando dos filhos do sacerdote. Então, assim, bagunçavam a lei de Deus. Porque você lembra que, pela lei de Deus, primeiro as pessoas que ofereciam sacrifício, a gordura, Deus mandava queimar a gordura, que a gordura era dele? Lembra-se disso? Pois bem, os filhos do profeta, os filhos do sacerdote Eli, a pessoa chegava com o sacrifício, ele já pedia a carne crua. Ou seja, que respeitar é só essa liturgia religiosa sem discernimento. Então usava da posição de filho do sacerdote para os seus próprios interesses. E Deus abominava esse tipo de coisa. Deus abomina esse tipo de coisa. Quando a obra de Deus é feita para os seus próprios interesses. E é isso que Deus sinaliza aqui. No último versículo aqui. E para o Senhor o pecado desses moços era muito grave. O cenário aqui é de puramente um rito religioso sem um discernimento religioso, sem um discernimento espiritual. Pois bem, Samuel estava ali naquele cenário todo, os filhos do sacerdote Eli nessas práticas detestáveis ao Senhor, e Samuel continuava ali no serviço de Deus, o Senhor. Embora ainda fosse menino, vestia um manto sacerdotal de linho. Ana, sua mãe, todos os anos fazia uma túnica para ele e levava quando ia com seu marido oferecer o sacrifício anual. Então Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: que o Senhor Deus dê a você e a Ana, a sua mulher, outros filhos, para tomarem o lugar do que foi dedicado a ele. Depois eles voltavam para casa. E o Senhor abençoou Ana, e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel
crescia no serviço de Deus, o Senhor. Eli já estava muito velho. Olha agora. Eli, o sacerdote, estava velho. Ele ouvia falar de tudo que os seus filhos faziam aos israelitas e também que eles estavam tendo relações com as mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Então ele disse: por que é que vocês estão fazendo essas coisas? Todos me falam do mal que vocês estão praticando. Parem com isso, meus filhos. Eu estou ouvindo o povo do Senhor Deus dizer coisas terríveis a respeito de vocês. Se uma pessoa peca contra outra, o Senhor pode defendê-la, mas quem pode defender aquele que peca contra Deus? Mas eles não ouviram o pai, pois o Senhor havia resolvido matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, e tanto o Senhor como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Então, um profeta procurou Eli e lhe deu essa mensagem de Deus, o Senhor. Eu me revelei ao seu antepassado Arão quando ele e a sua família eram escravos no Egito. Você sabe que eu o escolhi entre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes, servirem no altar, queimarem incenso e usarem o manto sacerdotal na minha presença. E dei a eles o direito de ficarem com uma parte dos sacrifícios queimados no altar. Por que é que vocês olham com tanta ganância para os sacrifícios e ofertas que eu ordenei que me fossem feitos? Eli, por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando que eles engordem, comendo a melhor parte de todos os sacrifícios que o meu povo me oferece? Eu, o Senhor, o Deus de Israel, prometi no passado que a sua família e seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdotes. Mas agora eu digo que isso não vai mais continuar, pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Olhe, está chegando o tempo em que eu matarei todos os moços da sua família e da família do seu pai, para que nenhum homem da sua família chegue a ficar velho. Você passará dificuldades e terá inveja de todas as coisas boas que eu vou dar ao povo de Israel, mas ninguém da sua família chegará a ficar velho. Deixarei vivo apenas um dos seus descendentes, que será o meu sacerdote. Mas ele ficará cego e perderá toda a esperança. E todos os seus outros descendentes morrerão de morte violenta. Ofni e Finéias, os seus 2 filhos, morrerão no mesmo dia. E isso será uma prova para você de que o que eu disse é verdade. Escolherei para mim um sacerdote fiel. E ele fará tudo o que eu quero. Darei a ele descendentes que sempre estarão a serviço do rei que eu escolher. E todos os outros descendentes de você, que por acaso ficarem com vida, terão de se curvar diante do rei para pedir dinheiro e comida, e implorarão para ajudar os sacerdotes, a fim de terem alguma coisa para comer. Uau! Você percebe que agora parece que muda o cenário aqui. Deus começa agora a remover toda a falta de devoção, toda a falta de percepção espiritual. Deus começa a remover, olha só, o sacerdote agora, a linhagem sacerdotal aqui. Eli não deu o jeito nos filhos Ofni e Finéias. Essa bagunça que estava sendo feita aqui, Deus disse, acabou. E outra, eu falei para Arão que toda a sua linhagem seria linhagem sacerdotal. Só que vocês bagunçaram. Então, a partir de agora, vocês vão pedir, uma vez que seus filhos, né? Você não corrigiu os seus filhos, você permitiu muitos anos isso acontecer, de eles pegarem a melhor parte, a parte do sacrifício, que era a minha gordura, e vocês comerem, eles estão gordos de tanto comer. Sabe uma coisa? A partir de agora, vocês vão precisar pedir comida. Porque comeram para além daquilo que deveriam e comeram a parte que era minha. Agora vocês vão mendigar, vocês vão pedir para os próximos reis. E outra, eles vão morrer todos jovens. Não ficarão velhos a tua linhagem. Então Deus estava removendo aqui toda essa falta de responsabilidade. Deus estava corrigindo aqui, né? A linhagem sacerdotal. Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor. Olha só, Samuel ainda era menino
e ajudava o sacerdote Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Claro, Israel está numa depravação moral tão grande, falta de discernimento, que Deus não fala muito, não dá muitas visões. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto, Samuel na tenda sagrada, onde ficava a Arca da Aliança. Samuel dormia na tenda sagrada onde ficava a Arca da Aliança. E a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse: O Senhor me chamou? Eu estou aqui. Mas Eli respondeu: Eu não chamei você. Volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou e foi aonde estava Eli e disse: O Senhor me chamou? Eu estou aqui. Mas Eli tornou a responder: Eu não chamei você, meu filho. Volte para sua cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele se levantou e foi aonde Eli estava e disse: O Senhor me chamou? Eu estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino e ordenou: Volte para a cama. E se ele chamar você outra vez, diga: Fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo está escutando, respondeu Samuel. E o Senhor disse: Eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa tão terrível, que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Naquele dia, farei contra Eli tudo o que disse a respeito da família dele, do começo até o fim. Eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Eli sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. Por isso, juro à família de Eli que nenhum sacrifício ou oferta poderá apagar o seu terrível pecado. Samuel ficou na cama até de manhã. Irmão, só um parênteses aqui. Eu imagino como que fica a cabeça de um menino com uma notícia dessa. Você está entendendo a responsabilidade? Mas óbvio que é Deus que ia capacitá-lo, né, também. Mas imagina alguém que ele admirava, Eli, os filhos, Ofni e Finés, faziam aquelas bagunças, e agora Deus disse: não tem perdão para o pecado que eles fizeram agora, não tem sacrifício que vai perdoar o pecado deles. Vou acabar com isso. Olha agora. Samuel ficou na cama até de manhã. Aí se levantou e abriu os portões da área da tenda sagrada. Ele estava com medo de falar com Eli sobre a visão que havia tido. Mas Eli o chamou. Samuel, meu filho, estou aqui, respondeu ele. O que foi que Deus lhe disse? Perguntou Eli. Não esconda nada de mim. Deus o castigará severamente se você não me contar tudo o que ele disse. Então Samuel contou tudo, sem esconder nada. E Eli disse: Ele é Deus, o Senhor, que ele faça tudo o que achar melhor. E Samuel cresceu. O Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. Uau! Assim todo o povo de Israel, do norte ao sul do país, ficou sabendo que Samuel era, de fato, um profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, onde havia se revelado a Samuel e falado com ele. E a palavra de Samuel era respeitada por todo o povo de Israel. Você está vendo agora um período aqui de redenção? Deus estabelecendo novas figuras agora, estabelecendo agora ordem novamente em Israel. É o cenário agora para essa unificação do reino de Israel aqui, do povo que estava disperso em um caos moral, religioso e civil também. Pois bem, chegamos no capítulo 4. Naqueles dias, o povo de Israel foi lutar contra os filisteus. Os israelitas acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeca. Os filisteus se aprontaram e entraram na luta.
Eles venceram os israelitas, matando no campo de batalha mais ou menos 4.000 soldados. Quando aqueles que tinham escapado voltaram ao acampamento, os líderes do povo de Israel disseram: Por que é que o Senhor nos deixou? Por que é que o Senhor deixou que os filisteus nos vencessem hoje? Vamos trazer de Siló para cá a arca da aliança, para que assim o Senhor esteja no meio de nós e nos salve dos nossos inimigos. Então mandaram mensageiros a Siló para trazerem a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. E Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, vieram junto com a arca. Quando a arca chegou, os israelitas gritaram tão alto que a terra tremeu. Os filisteus ouviram os gritos e disseram: Escutem esses gritos no acampamento dos hebreus. O que será que aconteceu? Quando souberam que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento hebreu, os filisteus ficaram com medo e disseram: Um Deus chegou ao acampamento dos israelitas. Ai de nós! Nunca aconteceu uma coisa assim. Ai de nós! Quem poderá nos salvar? Quem poderá nos salvar desses poderosos deuses? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam corajosos, filisteus. Lutem como homens, ou seremos escravos dos hebreus, como eles já foram nossos escravos. Lutem como homens. Assim os filisteus lutaram. Os israelitas foram vencidos e fugiram correndo para suas casas. E houve uma grande matança. 30.000 israelitas foram mortos. Então os filisteus tomaram a arca de Deus e Ofni e Finéias, os filhos de Eli, foram mortos. Vamos lá. Você lembra que toda vez que o povo de Israel, a gente viu isso no passado recente agora, aqui na leitura devocional, que quando Israel saía para a batalha, eles iriam consultar primeiramente ao Senhor. Você lembra disso? Se ofereciam sacrifícios, consultavam o Senhor e perguntavam ao Senhor se o Senhor estava, se eles poderiam lutar naquela batalha, se Deus estava com eles. Okay. Agora a gente vê um cenário aqui, nesse tempo dos juízes de Israel aqui. Agora Deus reorganizando as coisas, porque até o sacerdote da época estava, o rito sacerdotal, o rito religioso estava comprometido, não havia percepção profética. Pois bem, o povo também estava depravado, moralmente, religiosamente, civilmente. E agora o povo israelita foi lutar com os filisteus. Só que alguém teve a brilhante ideia, dizendo o seguinte: bom, vamos levar a arca, vamos levar a presença. Faz sentido isso? Faz sentido. Só que olha só, alguém teve a ideia de carregar a presença de forma meramente religiosa, mas não se importavam em adorar a Deus. Eles não tinham relação com Deus, mas queriam Deus como um troféu para eles. E é por isso que Deus permitiu. Imagina, a arca estava no meio deles. Tanto é que quando a arca chegou, eles começaram imagina, então a arca representava Deus com eles. Quando a arca chega, ou seja, Deus está conosco. Só que na verdade, eles foram buscar a arca, mas sem discernir, porque Deus não mandou fazer isso. Sabe, muitas vezes a gente tem a tendência de usar Deus como uma imunidade. A gente usa a nossa fé como uma imunidade contra os nossos desafios. A gente usa ao nosso favor. Lembra? A gente fala assim, que Deus diga amém pro meu sim. A gente diz um sim para alguma coisa e quer que Deus seja um amém. Era justamente isso que estava acontecendo aqui. Eles pegaram a arca, como agora, se a arca está conosco, Deus está conosco. E Deus diz, não é assim. Por quê? Porque vocês não estão nem um pouco importando com o relacionamento. Vocês abandonaram, o sacrifício está uma bagunça. Vocês não seguem mais a lei. A relação com Deus não tinha, mas tinha o rito religioso. Deus disse, eu não estou com vocês. Eles estavam com a arca, mas a arca não estava com eles. Eles estavam com a presença, mas a presença não estava com eles. Sabe o que acontece? Aqui, para mim, é o ápice, né, do caos religioso, moral
e se viu em Israel. A Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus com o povo, foi levada. A arca foi levada. Você imagina isso? Os filisteus venceram os israelitas agora e a arca foi levada. Nessa luta agora, os filhos de Eli foram mortos. Deus havia dito isso. Ok? Versículo 12. Só me dá um segundo agora, queridos. Só para eu resolver uma questão aqui. Um minutinho só. Amém. Versículo 12. Um homem da tribo de Benjamim correu desde o campo de batalha até Siló e chegou lá no mesmo dia. Para mostrar a sua tristeza, ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça. Ali estava sentado. Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, perto da estrada, esperando. Ele havia muito preocupado com a arca. Ele estava muito preocupado com a arca da aliança. Quando o homem deu a notícia, toda a gente da cidade ficou apavorada e começou a chorar alto. Eli ouviu os gritos e perguntou: "Que barulho é esse?" Então o homem correu para contar as notícias a Eli. Eli estava com 98 anos e completamente cego. Olha só. Ó, a figura aqui, né? O sacerdote estava cego. Isso apontava então para a cegueira espiritual de Israel. Porque se o representante de Deus para o povo estava cego, isso revela a cegueira espiritual que Israel se encontrava. Eli estava com 98 anos e completamente cego. O homem disse: "Eu fugi da batalha, hoje mesmo vim correndo de lá até aqui. O que aconteceu, meu filho?" perguntou Eli. "O povo de Israel fugiu dos filisteus", respondeu o mensageiro. "Foi uma terrível derrota para nós. Além de tudo, seus filhos Ofni e Finéias foram mortos, e os filisteus tomaram a arca da aliança." Quando ouviu falar na arca, Eli caiu da cadeira para trás, perto do portão da cidade. Ele estava muito velho e gordo. Por isso, quando caiu, quebrou o pescoço e morreu. Eli foi líder do povo de Israel 40 anos. A nora de Eli, você vê o caos aqui? Horrível, não? Deus avisou que ia eliminar. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e já quase na época de ter a criança. Quando ela soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o seu sogro e o seu marido tinham morrido, olha aqui um cenário muito parecido com o de Noemi, né? Quando ela soube que a arca de Deus havia sido tomada, o seu sogro e o seu marido tinham morrido. No caso, era o filho, né?
mas aqui era o sogro e o marido. Começou a ter dores de parto e deu à luz. Ela estava morrendo, mas as mulheres que a ajudavam disseram: tenha coragem, você ganhou um filho. Ela não se interessou e não respondeu, mas deu ao menino o nome de Icabô, ou Icabode, explicando: a glória saiu de Israel. Tá? Em outras versões vai dizer, então, Icabode, né? Foi-se a glória de Deus. Olha só, a arca foi roubada de Israel pelos filisteus, ok? Essa mulher, que ela era nora de Eli, ela era mulher de Finéias, justamente nesse dia, então, ela dá à luz. E aí ela coloca uma tristeza profunda. Israel, isso representava o quê? Deus não está mais com Israel. Ah, e esse era o cenário. E ela dá, quando nasce o filho, então ela dá o nome de Cabode, ou seja, foi-se a glória de Deus. A glória de Deus saiu de Israel, disse isso, falando da tomada da arca de Deus e da morte do seu sogro e do seu marido. Ela disse: a glória saiu de Israel, pois a arca de Deus foi tomada pelos nossos inimigos. Depois de tomarem a arca de Deus, os filisteus a levaram de Ebenezer para a cidade de Asdod. Eles a colocaram no templo do... Olha só. Depois de tomarem a arca, os filisteus levaram de Ebenezer para a cidade de Asdod. Eles colocaram a arca onde? No templo do seu deus Dagon, perto da sua imagem. Ou seja, colocaram a arca de Deus perto do deus, da imagem do deus Dagon. No dia seguinte, de manhã, os moradores de Asdod viram que a imagem de Dagon estava caída de cara no chão, na frente da Arca da Aliança. Então eles pegaram a imagem e a puseram de volta no seu lugar. No dia seguinte, de manhã, viram que ela estava caída de novo, na frente da arca. A cabeça e os 2 braços da imagem estavam quebrados, caídos na soleira da porta. Somente o corpo estava inteiro. É por isso que até hoje os sacerdotes de Dagon e todos os que adoram em Asdod não pisam aquele lugar. E o Senhor Deus castigou duramente o povo de Asdod. Fez com que todo o povo dali e da vizinhança ficasse cheio de tumores. Quando eles viram isso, disseram: o Deus de Israel está castigando a nós e ao nosso Deus Dagon. Não podemos mais deixar que a arca de Deus de Israel fique aqui. Então mandaram que alguns mensageiros fossem chamar todos os 5 governadores filisteus. E lhes perguntaram: que vamos fazer com a arca do Deus de Israel? Levem para a cidade de Gate, responderam eles. Então os filisteus a levaram para lá. Mas depois que a arca chegou ali, o Senhor Deus castigou a cidade e pôs medo nos seus moradores. Apareceram tumores em todas as pessoas da cidade, tanto nas mais importantes quanto nas mais humildes. Então enviaram a arca da aliança para a cidade de Ecrom. Quando a arca da aliança chegou lá, o povo começou a gritar: trouxeram a arca do Deus de Israel para cá, eles querem acabar com a gente. Então mandaram que alguns mensageiros dissessem a todos os governadores filisteus: mandem a arca do Deus de Israel de volta ao seu lugar, para que ela não mate a nós e as nossas famílias. Houve morte e destruição em toda a cidade, por causa do castigo severo de Deus. Os que não morreram ficaram cheios de tumores, e os gritos dos moradores da cidade subiram até o céu. Uma coisa interessante. Você vê, os filisteus roubaram a arca é a presença. A presença de Deus, ela abençoa a nossa vida. A presença de Deus abençoa, prospera, faz crescer. Mas para os inimigos, a presença é um incômodo. Você já viu isso? Para o ímpio, a presença de Deus incomoda. Traz... interessante, né? Tem gente... Diante da presença, eles ficam acusados, amedrontados, opressos. É exatamente isso que estava acontecendo aqui. A presença havia sido roubada. E agora começa a trazer maldições, doenças, para os filisteus. Aí eles mandam para outra cidade. Aí acontece a mesma coisa. Mandaram a arca para outra cidade. Aconteceu a mesma coisa. Até que os filisteus entenderam. Essa arca é maldição para nós. Vamos entregá-la de volta. Ok? Capítulo 6. Já fazia 7 meses que a Arca da Aliança estava na terra dos filisteus.
Aí eles chamaram os seus sacerdotes e os seus mágicos e perguntaram: que faremos com a arca do Senhor? Se a mandarmos de volta, o que devemos enviar junto com ela? Eles responderam: se vocês mandarem de volta a arca do Deus de Israel, não a enviem sem uma oferta. Mandem junto uma oferta para pagar pelo pecado de vocês. Assim vocês serão curados e saberão por que motivo ele continuou a castigá-los. Que oferta devemos mandar? Perguntaram os filisteus. Os sacerdotes e os mágicos responderam: mandem 5 tumores feitos de ouro e 5 ratos também de ouro, de acordo com o número dos governadores filisteus. Pois os 5 governadores foram atingidos pela mesma praga que caiu sobre vocês. Façam imitações dos tumores e dos ratos que estão destruindo a nossa terra e deem como presente em homenagem ao Deus de Israel. Assim, ele talvez pare de castigar vocês, os seus deuses e a sua terra. Por que razão vocês seriam tão teimosos quanto o rei do Egito e os egípcios? Não esqueçam que Deus zombou deles até que eles deixaram os israelitas saírem do Egito. Façam o seguinte: arranjem 2 vacas que ainda não puxaram carroça e amarrem as 2 em uma carroça nova. Depois toquem os bezerros delas para o curral. Então peguem a arca do Senhor Deus e a coloquem na carroça. Ponham também numa caixa, ao lado da arca, as imitações de ouro que vocês vão mandar ao Deus de Israel como ofertas para o pagamento pelos seus pecados. Aí toquem as vacas para a frente e deixem que elas vão para onde quiserem. E prestem atenção: se a carroça for na direção da cidade de Bet-Semes, isso quer dizer que foi o Deus dos israelitas que nos mandou este grande mal. Mas se isso não acontecer, então quer dizer que não foi ele quem mandou essa praga, e sim que ela veio por acaso. E os filisteus fizeram o que os seus sacerdotes e mágicos haviam dito. Pegaram 2 vacas e amarraram a carroça e prenderam os bezerros no curral. Depois puseram a arca do Senhor Deus na carroça, junto com a caixa onde estavam os ratos e os tumores de ouro. Então as vacas foram diretamente para a cidade de Bet-Semes, andando e mugindo, sem se desviar no caminho. E os 5 governadores filisteus a seguiram até a divisa de Bet-Semes. O povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale. De repente, eles olharam e viram a arca da aliança, e ficaram muito alegres. A carroça puxada pelas vacas chegou até a plantação de Josué, de Bet-Semes, e parou perto de uma grande pedra. Então os moradores dali cortaram em pedaços a carroça de madeira, mataram as vacas e as queimaram em sacrifício a Deus, o Senhor. Os levitas pegaram a arca do Senhor e a caixa com as imitações de ouro e puseram em cima da grande pedra. Naquele dia, o povo de Bet-Semes apresentou ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e também sacrifícios de animais. Os 5 governadores filisteus viram isso e no mesmo dia voltaram para Ecrom. Os filisteus mandaram a Deus, o Senhor, os 5 tumores de ouro como oferta em pagamento pelos seus pecados, e 1 por cidade: Asdod, Gaza, Asquelon, Gate e Ecrom. Mandaram também 5 ratos de ouro, de acordo com o número das cidades governadas pelos 5 sacerdotes filisteus, isto é, as 5 cidades protegidas por muralhas e os povoados que ficavam ao seu redor. Na plantação de Josué, que era natural de Bet-Semes, a arca de Deus foi colocada em cima de uma grande pedra, e essa pedra ainda está ali como prova do que aconteceu. 70 homens de Bet-Semes olharam para dentro da arca da aliança, e por isso o Senhor os matou. E o povo chorou por causa dessa grande matança que Deus fez entre eles. Então, os moradores de Bet-Semes disseram: quem pode ficar diante do Senhor, esse Deus tão santo? Para onde mandaremos a sua arca, a fim de que ele fique longe de nós? Aí enviaram mensageiros para dizerem ao povo da cidade de Jearim: os filisteus devolveram a arca da aliança do Senhor. Desçam até aqui e levem a arca. Até aqui. Pois bem, o cenário então, aqui do livro de 1 Samuel, é Deus levantando então, através de uma família aqui, a família de Ana, alguém agora para estabelecer a sua vontade e reorganizar esse procedimento religioso em um povo que havia se distanciado muito da lei de Deus. Deus então levanta aqui o profeta Samuel, e Deus respalda o profeta Samuel. Pois bem, nesse tempo a Arca da Aliança foi levada pelos inimigos em uma das batalhas. Por quê? Porque os israelitas eles estavam apenas com a liturgia religiosa, achando que basta ter a arca e não relacionar com a presença de Deus. E Deus disse: não, Deus não é um troféu para a nossa vida. Sabe,
eu só quero retomar isso, né, antes de nós orarmos. A gente tem um título de cristão, não é imunidade para nada. Cristão sem relacionamento com Deus, sem discernimento profético, não tem imunidade nenhuma. Porque às vezes a gente acha que a gente vai ver pessoas que elas se aproximam dessa fé religiosa, né? dessa liturgia religiosa, elas dizem que são crentes, que creem em alguma coisa, que são cristãs, mas na verdade não tem relacionamento nenhum, não nasceram de novo, não tem relação com a presença de Deus. Era exatamente isso que estava acontecendo com o povo. A pessoa não desenvolve virtude com a presença, não se expõe diante da presença, não vive um relacionamento com Deus e quer usar Deus como um troféu. A gente pega os símbolos religiosos e acha que isso é imunidade. Quantos de nós já não fez um sinal da cruz para espantar o capeta? Você lembra disso? Isso não espanta coisa nenhuma. Você tá entendendo? Porque pega a liturgia religiosa. Era isso que o povo de Israel estava fazendo. Tá? A gente acha que isso é o quê? Imunidade. Vamos fazer um sinal, vamos fazer uma... Ou seja, basta a arca estar aqui no nosso meio que nós estamos protegidos. Mas e a relação com Deus? Não. E a lei de Deus? Também não. E ouvir o sacerdote? Não, também não. Os procedimentos, ou seja, a relação, não havia. Havia a liturgia, mas não havia a relação. E Deus abominava esse tipo de coisa. Por isso que a arca foi tomada. Mas a arca foi tomada pelos filisteus e acabou sendo maldição lá para eles. É incômodo para eles. Pois bem, eles chegaram à conclusão de que precisamos devolver a arca. Enviaram a arca agora em carro de boi. Eu só quero retomar algo aqui com você, preparando para o cenário de amanhã. Qual era a maneira que os levitas deveriam carregar a arca? Lembra lá do Jordão? Era em carro de boi? Ou eram as varas no ombro? Lembra? Os levitas colocavam as varas no ombro, e a arca ia aqui atrás daquela caixa. Por isso que na arca tinham argolas e aí tinham as hastes. Por quê? Porque isso apontava para o mover de Deus. A maioria dos utensílios do templo, do tabernáculo, tinham alças. Lembra-se disso? Por quê? Porque apresentava o mover de Deus. Constantemente Deus estava se movendo. Eles deveriam colocar nos ombros e carregar. Pois bem, os filisteus agora enviaram a arca numa carroça de boi. Quando chegam lá, eles queimam os bois, os israelitas queimam os bois, fazem um sacrifício, ok? E isso aqui é importante porque amanhã nós vamos ver algo acontecendo, outra cena acontecendo aqui, porque o povo havia perdido tanto essa relação que eles não sabiam mais nem como relacionar com Deus. Os procedimentos básicos da fé deles haviam sido perdidos, ok? E Deus estava então agora estabelecendo novamente o povo, vai levantando os sacerdotes agora, levantando profetas agora. Por quê? Para um povo que estava perdido em um caos moral, civil e religioso, Deus estava dizendo: eu estabelecerei um rei. Amém? Agora vai ter um tempo de redenção de Israel. Depois de tanto tempo, desde o Sinai, tanta murmuração, tanta reclamação, tanto abandono à lei de Deus. Deus estava dizendo que era chegado o tempo agora de estabelecer um rei. Amém? Senhor Jesus, te agradecemos pela tua palavra. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor nos ensine a relacionar com o Senhor. Livra-nos, ó Deus, de sermos meramente litúrgicos, religiosos. De usarmos símbolos religiosos como se isso fosse imunidade para nós. O povo de Israel pereceu e a presença não estava mais com eles, foi roubada, justamente porque abandonaram a relação e só mantinham os ritos religiosos, as orações repetidas, mas sem o discernimento. Como aqueles que usam o Senhor como um troféu, como uma blindagem, como uma imunidade. Não, o Senhor não é para nos dar imunidade. O Senhor nos dá discernimento de como agir em cada circunstância. Sobretudo, o que o Senhor deseja conosco é a relação. Relacionar conosco.
como um pai com seus filhos. Pai nosso que estais nos céus. Nos ensina, ó Deus, a mergulharmos em sensibilidade espiritual. Nos ensina a discernirmos como Samuel foi ensinado a discernir. Quando o Senhor fala, e nós dizermos assim como Samuel diz: eis aqui, Senhor, fala porque os teus filhos estão ouvindo. Aumenta a nossa sensibilidade espiritual. Quero declarar essa manhã sobre todos nós que estamos aqui reunidos em torno da tua presença nesse devocional. Que a nossa capacidade de discernimento está sendo alargada dia após dia. Ouçamos a tua voz de forma nítida e percebamos quando é o Senhor que está falando. E nós reconhecemos que o Senhor, do Senhor é o sim. E nós dizemos amém para o sim do Senhor. Nós reconhecemos as tuas direções, a tua vontade. Dizemos, ó Deus, faça a tua vontade. Amém, faça-se a tua vontade. Não é o Senhor para as nossas vontades, somos nós para a tua vontade. Não é o Senhor para as nossas vontades, mas nós para a vontade do Senhor. Seja feita a tua vontade. Reconhecemos o Senhor, as tuas direções. E declaramos que viveremos um tempo de redenção. Talvez os nossos pais, talvez os nossos avós, nossos antepassados, viveram muito tempo distante da lei do Senhor. Nos submetiam ao governo do Espírito. Mas chegou o tempo que um novo rei foi colocado sobre nossa linhagem. Fomos inseridos na linhagem de Davi. Fomos inseridos na linhagem de Cristo Jesus. Temos um rei, temos um Senhor, temos um Pai. E agora viveremos um tempo de redenção. Se antes nossos pais não se importavam com a relação com o Senhor, os nossos avós, agora nós somos a geração de Samuel. A geração que discerne a profecia. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, sobre cada casa agora, discernimento profético, discernimento espiritual. Quero declarar que somos a geração da redenção. Se antes, ó Deus, muito tempo padecemos meramente no rito religioso, numa arca carregada em carroça, agora a tua presença é carregada dentro do nosso coração, nosso espírito. Não estamos distantes da relação com o Senhor. O Senhor está dentro. E nós celebramos e carregamos como uma coisa mais preciosa na nossa vida. A tua presença. A relação é a coisa mais importante. Essa presença é a coisa mais importante do que o rito religioso. Nós oramos e celebramos, pois sabemos que a arca mora em nós. A presença agora mora em nós. Obrigado, Jesus, pela revelação, pela tua bondade, tua palavra. Obrigado. Somos gratos. Não merecemos, mas o Senhor é bom. Nos selou, nos destinou, predestinou a termos uma relação com o teu Espírito e sermos um com o Senhor. Nós oramos em nome de Cristo de Nazaré. Amém e amém. Amém, queridos? Uma boa tarde para você, um bom domingo. E hoje, em algum momento do dia, reúne com a sua família, faça uma oração com a sua família. Hoje à noite, em algum momento, você não precisa somente do culto para isso.